Olá, eu sou o professor Evandro Ramos do seu curso técnico em enfermagem. Estamos trabalhando nesta aula a disciplina Enfermagem em Urgência e Emergência e vamos trabalhar o tópico 2. Fragmentamos literalmente algumas partes e vamos fazer a parte 2.5 literalmente do seu material, tá bom? Então, nesse sentido, vamos trabalhar a assistência de enfermagem em emergências e urgências e especificamente vamos falar sobre o TCE, ok? O que é o TCE, professor? É o trauma crânioencefálico, pode ser chamado também de traumatismo crânioencefálico. Então, pela própria imagem, você já consegue visualizar o que pode, porventura, ser o TCE. É um trauma, literalmente, na cabeça. E esse trauma, ele geralmente é um trauma externo. E esse trauma, ele vai trazer várias consequências importantes. Por isso que é importante a gente conhecer a definição, as classificações, os tipos e também, obviamente, quais são os cuidados de emergência que a gente vai prestar para esses pacientes de maneira geral. Então, o traumatismo crânioencefálico, ele é uma agressão no cérebro. Simples assim, causada por uma agressão física externa. Qualquer tipo de agressão física externa vai causar um traumatismo crânioencefálico. É claro que um trauma leve externo vai trazer talvez nenhum trauma encefálico lá no cérebro, ok? Mas um trauma moderado, até um trauma com força maior, ele pode trazer uma fratura, por exemplo, no crânio e fazer com que haja uma compressão, por exemplo, lá no cérebro. E nesse sentido, eu vou ter um trauma em uma parte do cérebro, aí o trauma crânioencefálico, trazendo vários prejuízos literalmente para esse indivíduo, ok? Então o trauma crânioencefálico, ou TCE, ele pode produzir várias alterações no funcionamento do cérebro. A primeira é a alteração no nível de consciência. Professor, o que é consciência? Quero que você faça uma diferenciação bem simples aqui. Quando estamos conscientes e orientados, a gente consegue ouvir o ambiente, falar, nos expressar de maneira consciente, entender, sentir as coisas, ok? E sentir também o ambiente. Nesse sentido, eu estou literalmente orientado no tempo e espaço. Eu sei que dia que é hoje, que horas que é agora, que período do dia é hoje, tá bom? Que ano estamos, onde eu estou agora. Essa orientação em tempo e espaço diz pra gente esse nível de consciência. Quando eu tenho uma desorientação, quando eu não sei, por exemplo, ou não consigo me comunicar, não estou conseguindo ouvir por conta de um trauma, não estou conseguindo literalmente falar por conta de um trauma, não estou conseguindo me movimentar por conta de um trauma, não estou conseguindo literalmente captar ou me localizar em tempo e espaço, aí eu tenho uma alteração em nível de consciência. Gravou essa diferença? Ótimo, então. Então, nesse sentido, essa produção de alteração desse nível de consciência pode resultar em vários comprometimentos de habilidades nossas, cognitivas, de pensamento, de articulação, de entendimento, de raciocínio. Há atividades ou habilidades físicas também, como movimentação, ter essa noção de espaço, por exemplo, e também comportamentais, onde o indivíduo agora ele pode ficar muito agitado ou ele pode ficar muito sonolento, tá? Dois amplos aspectos aqui diferentes. Nesse sentido, então, ele às vezes estava calmo, mas num período pós-trauma crânioencefálico, ele pode desenvolver uma agitação extrema. E essa agitação extrema está ligada a uma alteração cognitiva comportamental muito importante, ok? E isso, obviamente, traz uma alteração do nível de consciência. Bom, o traumatismo crânioencefálico, ele constitui a principal causa de morte, infelizmente, e traz muitas sequelas aos pacientes politraumatizados. Quem são os politraumatizados? Aquele que cai de altura, aquele que é atropelado, aquele que cai em um buraco, por exemplo, aquele que sofre um acidente de trânsito grave por ser motociclista, por ser ciclista, tá de moto, tá de bicicleta, aquele trauma num acidente de carro muito grave, ele sobrevive, mas ele é um politraumatizado porque ele tem vários traumatismos, ok? Então pode, obviamente, nessa situação, trazer várias sequelas. Os acidentes automobilísticos, por exemplo, no trauma crânioencefálico, eles representam 50% das situações. Então, de todos os traumas crânioencefálicos que temos no Brasil, acidentes automobilísticos, carro, moto, a pé, atropelado, de bicicleta,
representa 50% das situações. Assalto e agressões representam literalmente 12% no Brasil, em torno disso. Quedas, de maneira geral, tanto de alturas quanto queda em buraco ou queda da própria altura, onde bate a cabeça no chão ou em algum objeto, representa em torno de 21%. E esportes, de maneira geral, 10%. Tá jogando futebol, tá jogando basquete, tá jogando vôlei, dá a cabeçada ou cai e bate, literalmente, tá ligado a algum esporte de maneira em geral. Ok? Então nós temos essa diferenciação aqui onde literalmente os acidentes automobilísticos levam a grande porcentagem do índice de causas, tá? Bom, em uma das complicações mais comuns dos pacientes que são vítimas do trauma crânioencefálico, literalmente é a infecção, ok? E principalmente a infecção pulmonar, porque literalmente vira uma porta de entrada e essa infecção pulmonar vai ser uma consequência desse trauma crânioencefálico. Ou ainda pode desenvolver o processo de infecção pulmonar, porque esse paciente ele vai ter um rebaixamento do nível de consciência e nesse sentido ele pode se desenvolver mais acamado e o fato de desenvolver o acamado, essa sequela e ficar acamado, isso vai prejudicar também a expansibilidade da caixa torácica, levando à pneumonia desse paciente, por exemplo. Ok? Um outro exemplo. Então, o trauma crânioencefálico, ele constitui qualquer tipo de agressão na cabeça que acarrete uma lesão anatômica, comprometimento funcional, pode ser cognitivo, pode ser de raciocínio, pode ser físico, pode ser comportamental, ok? Do couro cabeludo, do crânio, da meninges ou do cérebro propriamente dito, tá bom? Então as lesões cerebrais, elas podem ser primárias ou secundárias. Vamos entender esses tipos de lesões. A lesão encefálica primária, ela está ligada quando ocorre no momento do trauma, ok? Então aquele traumatismo, no momento do trauma tem uma lesão primária, corresponde principalmente à contusão cerebral e a lesão literalmente difusa. Então eu posso ter uma lesão difusa, uma lesão totalmente ligada ao funcionamento do cérebro. Pode acontecer algum tipo de aspecto de alteração do nível de consciência geral, tanto físico, quanto comportamental, quanto de raciocínio, ok? E a lesão secundária, ela é determinada pelos processos iniciados no momento do trauma. Mas elas são sequenciais, são secundários, mas clinicamente evidenciados tempos depois. Então, literalmente está ligado a uma sequela, literalmente, do trauma, daquele primeiro trauma, tá bom? Classificação do trauma crânioencefálico. Existe o trauma crânioencefálico fechado, quando não há exposição dessas estruturas, literalmente, do crânio, ocorrem acidentes automobilísticos, quedas, agressões, por exemplo, que é o trauma crânioencefálico fechado. Não tem um rompimento, literalmente, e não tem extravasamento de estruturas ou, literalmente, a exposição das estruturas intracranianas. E o trauma aberto ou penetrante, onde há agora estrutura ou exposição dessas estruturas, extravasamento ou até mesmo exposição das estruturas intracranianas. Nesse sentido, então, ocorrem ferimentos de arma de fogo, por exemplo, ok? Lesões por instrumentos perfuro-cortantes ou perfurantes, que podem acontecer tanto a perfuração quanto também ser um trauma aberto, tá? Ficar encravado ou não ficar encravado, por exemplo, esse objeto. Quais são os níveis de gravidade, professor? O TCE leve, então eu tenho o TCE leve, ele é literalmente diagnosticado de acordo com a escala de Como de Glasgow, que é o tema de uma próxima aula. Ele vai apresentar no TCE leve uma alteração do nível de consciência e na escala de Como de Glasgow pode ter o score de 14 ou 15 com história de perda de consciência. Ok? Qual é o máximo, professor, de estar consciente? 15. Tá? Se ele tiver 14, ele já teve alguma alteração no nível de consciência, na escala de Como de Glasgow, que você vai ver em aulas posteriores, tá bom? Então, tem alguma história de perda de consciência, a escala está 14 ou 15, isso é um TCE leve, tá? E esse paciente vai ficar em observação, pelo menos 24 horas, naquela instituição, e nós vamos prestar os cuidados de enfermagem, literalmente, de acordo com a observação, acompanhar esse paciente se ele vai apresentar complicações como vômito, alterações do nível de consciência, por exemplo, convulsões, por exemplo, tá? Então, nesse sentido, a gente vai monitorar esses tipos de sinais e sintomas como cuidados de enfermagem, ok? O TCE moderado, lá na escala de Como de Glasgow, que é a avaliação médica, nós vamos visualizar que teve um score, uma nota de 9 até 13 pontos, ou perda de consciência maior igual a 5 minutos. Ele perdeu a consciência por
5 ou mais minutos. Ou a escala de Como de Glasgow deu o resultado, score, de 9 a 13, ok? Deu 9, 10, 11, 12 ou 13 de resultado. Então isso representa literalmente um trauma crânioencefálico moderado, ok? Então é bastante importante porque pode trazer déficits neurológicos graves aqui. E a mesma lógica, esse paciente ele vai ficar internado no mínimo 24 horas, mas como já é moderado, ele pode ficar internado por mais tempo, para fazer avaliações mais específicas, literalmente, como tomografia computadorizada, para entender o nível de lesão possível no crânio. Esse paciente ele pode evoluir para complicações mais graves e necessitar, por exemplo, de UTI, ok? Bom, e o trauma crânioencefálico grave, ele já vai ter um score menor que 8 na escala de Como de Glasgow. E aí esse paciente, ele necessita, em alguns tipos de situações, cirurgia imediata, para fazer uma descompressão da pressão ali no cérebro, porque o cérebro está começando a inchar, e aí ele faz literalmente uma perfuração e instala uma PIC para fazer o monitoramento da pressão intracraniana, ok? Onde eu posso utilizar literalmente para fazer esse tipo de avaliação da pressão intracraniana. Se essa pressão aumentar, significa que o cérebro está tendo um edema, está aumentando, e isso obviamente vai trazer várias consequências graves. Nesse caso, o paciente às vezes ele pode ser induzido ao coma com medicamentos, por exemplo. E isso vai facilitar a terapêutica desse paciente, tá? Mas também esse paciente ele pode evoluir para o coma também de acordo com a gravidade do trauma, tá bom? Cuidados de enfermagem de maneira em geral. Embora a gente já tenha falado alguns dos cuidados de enfermagem, vamos falar mais alguns. É importante que eu sempre monitore a avaliação do padrão respiratório. Então é bastante importante que eu faça esse monitoramento do padrão respiratório do paciente, porque ele pode ter um rebaixamento do nível de consciência e alterar o padrão respiratório, necessitando de uma intubação orotraqueal, ok? E talvez até de uma ventilação mecânica. Então por isso é importante esse monitoramento. Professor, pode acontecer no leve? Talvez pode. Porque às vezes ele foi classificado como leve, mas ele já tem um histórico de outros tipos de trauma, por exemplo. Então ele foi literalmente diagnosticado com um trauma leve agora, mas ele pode evoluir para consequências mais graves. Entendeu a lógica? Mas geralmente acontece do moderado ao grave, tá? Outras questões importantes é fazer a avaliação do nível de consciência com a escala de Como de Glasgow com uma certa frequência para a gente poder acompanhar literalmente essa alteração do nível de consciência, para entender se há melhora ou se há piora nesse quadro de nível de consciência. É importantíssimo a gente fazer o balanço hídrico, o registro hídrico de tudo que está sendo infundido no paciente de soluções, medicamentos, de forma líquida, e também de tudo que está drenando. Se eu preciso, por exemplo, lá na emergência, intubar o paciente, a gente vai auxiliar o médico na intubação, a gente vai auxiliar o médico fazendo 2 acessos venosos calibrosos para administrar medicação e também soluções, ok? Nós vamos também de cuidado de enfermagem fazer a sondagem vesical de demora para fazer esse balanço hídrico e controle hídrico de maneira importantíssima, tá bom? Nós vamos também fazer outros cuidados de acompanhamento na realização de exames, porque podem ser prioritários realizar algum tipo de exame diagnóstico importante naquele momento de emergência, de entrada desse paciente no pronto-socorro, por exemplo, nas urgências e emergências, e também auxiliar nesses exames que, porventura, podem aparecer, como tomografia, então acompanhar esse paciente, que é um papel nosso, estar ali atento e também fornecer oxigenoterapia, estar atento e também fornecer todo o cuidado e o suporte de emergência, porque esse paciente ele pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória, então estar atento literalmente a esse tipo de exposição, manter o carrinho de emergência ali sempre preparado, que é um outro cuidado importante, ok? Então, todos esses aspectos são cuidados de enfermagem importantíssimos no caso de TCE. Ok? O TCE leve pode acontecer em crianças, tá? Porque crianças geralmente correm, tá? E tropeçam, batem nas coisas, caem, batem a cabeça. E esse TCE leve, ele pode evoluir para um pequeno desmaio, ele pode evoluir para uma crise convulsiva, por exemplo, por conta desse trauma. E aí lembre, no mínimo, desde o TCE leve, esse paciente, independente da idade, mas ele vai ficar em observação por protocolo da instituição, que geralmente, na maioria das instituições, é 24 horas. Ele fica em observação por 24 horas para observar consequências. E essas consequências a gente vai monitorar aqui. Sinais de alteração do nível de consciência, vômito,
febre que podem aparecer também e alterações cognitivas em relação ao aprendizado, tá bom? Em algumas situações, pode acontecer, por exemplo, do paciente após trauma crânioencefálico, ele apresentar alterações na fala, ficar repetindo frases, ok? Mas na mente dele, ele pensa que está falando várias coisas, mas na prática, a cada momento ele está repetindo a mesma frase. Isso pode acontecer. Pode acontecer também ele perder a fala e esses tipos de sinais a gente vai ter que fazer o acompanhamento e monitoramento e estar ligado a essa avaliação do nível de consciência também e sempre registrar tudo no prontuário de enfermagem, ok? Porque é bastante importante fazer esse monitoramento com o paciente com TCE, ok? Bom, falamos então, literalmente, o item 2 do seu material sobre o TCE na parte 2.5. Acredito que você consiga agora visualizar o atendimento de maneira bem ampla aí em pacientes com trauma crânioencefálico. Muito obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.